Fala, líder, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu estou com o Evandro e ele vai falar um pouco da experiência dele como líder. Evandro, obrigado por estar aqui com a gente. O Evandro hoje é diretor de uma escola em São Paulo, está aí vivendo nesse momento aí da pandemia, se desdobrando para conseguir atender os alunos nesse momento. Evandro, conta um pouquinho para a gente aí como é que você está vivendo essa situação em São Paulo e um pouco da sua história como líder. Primeiramente, obrigado, Felipe, pelo convite. É uma honra, um privilégio estar participando aí do seu canal, tá bom? Fico honrado mesmo e feliz, né? A gente se conhece há um tempo e para mim é uma honra a gente poder discorrer esse momento aí, podendo ajudar outras pessoas, tá bom? Como você falou, né? A gente tá no meio dessa pandemia e eu na área escolar, né? A gente é uma área que ficou afetada diretamente, porque as pessoas param automaticamente, os filhos também têm que parar, não tem com quem deixar, e a gente tem que fazer o que é necessário para driblar essa crise, né? Algumas coisas a gente teve que reinventar, teve que aprender, né, a trabalhar, as aulas virtuais aí realmente não eram uma realidade ainda para o nosso país, vamos dizer assim, né? E graças a Deus a gente hoje trabalha com um sistema de ensino que eles dão muitos subsídios para a gente poder ter alguns portais, um dos melhores, vamos colocar assim, dentro do nosso país, e a gente tem conseguido atender, né, essa demanda com louvor, vamos dizer dessa forma, né? E a minha experiência como líder, né, que você me perguntou, é uma coisa que a gente para pensar e, assim, tem gente que fala que o líder, ele não vira líder, ele não se torna líder, né? Ele nasce líder, né? E eu discordo um pouco, né? Cada um tem a sua base para acreditar ou não nisso, mas eu discordo dado a minha situação, né? A situação em que eu vivi, né? Eu sempre fui muito tímido no período escolar, quando eu era criança, quando eu era adolescente, era aquele que tinha vergonha mesmo de levantar e tirar alguma dúvida aí com os professores, né? Mas a vida foi me encaminhando na forma profissional para que eu ocupasse hoje a posição que eu estou, né, na direção administrativa de um colégio. E aí, meu amigo, não tem jeito. Tem hora que você tem que encarar o microfone com um auditório lotado, você tem que discorrer muitas vezes um tema que muitas vezes você está sendo ali o ator primário ali da situação, né? E aí tem que dar aquela estudada, revisada antes, falar, e fica sempre aquela questão, né? Será que foi legal? Será que não foi? Mas a minha história de liderança, ela vem sendo trabalhada, vamos colocar assim, desde a minha juventude, na minha adolescência, né? Eu participei de um clube de desbravadores. Ele é semelhante ao clube de escoteiros, né, que talvez uma grande maioria conheça mais os escoteiros do que os desbravadores. E ali a gente foi sendo treinado dentro de uma hierarquia, dentro de alguns cargos ali, os cargos todos eletivos, então não era muitas vezes por questão de mérito ou da raça de cada um, né? Mas muitas vezes te elegiam para aquela situação e você tinha que se virar para poder comandar, para poder estar à frente das pessoas que estavam subordinadas a você, né? Claro que nada a ver com o mercado de trabalho, vamos colocar assim, mas foi uma coisa que me trouxe muita disciplina, e a disciplina que eu adquiri lá, ela hoje é usada dentro do meu trabalho, né? Eu passei por diversos cargos, por diversos trabalhos, antes de eu chegar onde eu estou, né? E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, quem sabe eu esteja numa fase preparatória para algo, né? E que a gente não pode nem nunca dizer se é maior ou menor, mas que a gente tem que desempenhar o nosso melhor, né? Então, minha estratégia, assim, sempre foi buscar apoio nos meus pais. Eu sou cristão, eu sempre me apoiei muito na Bíblia, eu sempre tentei correr com a vida dentro do que a Bíblia pede para um cristão, né? E a partir daí,
é muita oração e ralar, porque não adianta a gente orar e esperar que as coisas vão cair do céu, né? Eu acho que Deus, ele completa aquilo que a gente falha, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer nossa parte, né? E, basicamente, a questão de liderança hoje que eu exerço, trabalho num colégio que tem aproximadamente 600 alunos hoje, e nós temos, em média, ali de 60 funcionários. E nesse colégio, né, você pediu para eu contar da minha história como líder. Nesse colégio, eu comecei no ano de 2001, no finalzinho de 2001, eu fui contratado. Inicialmente, eu cheguei a dar aula de educação física por 2 anos e meio. O meu diretor-geral, que é o dono da instituição, ele me falou: Evandro, eu tenho uma proposta, você está dando aula basicamente 3 dias na semana, né, pelas aulas de educação física. A minha grade ocupava 3 dias, e ele falou assim: eu queria te dar a oportunidade de trabalhar na parte administrativa nesses outros 2 dias que você não está dando aula. Achei meio estranho, mas eu falei, bom, tudo bem, né? Ele sabia que eu já tinha trabalhado como office boy num prédio administrativo, e eu era office boy de um departamento financeiro em uma universidade, né? Trabalhei lá por 1 ano. Depois, nessa mesma universidade, eu trabalhei no Grêmio dos Funcionários no ano seguinte, onde a gente participava diretamente na administração das cantinas e da venda de produtos para os funcionários, né, dentro da instituição. E aí eu aceitei o desafio, né? Falei, tudo bem. Fechamos lá um valor e fomos para frente. Depois de um período, basicamente 6 meses, que eu estava compartilhando aí as aulas de educação física com a parte administrativa, auxiliando na parte, no setor financeiro, né, no departamento financeiro do colégio, ele virou para mim e falou, ó, eu tenho bastante currículos aqui de profissionais de educação física pedindo para dar aula. Ele falou, já para a área financeira, para a área administrativa, eu tenho menos currículos. Porém, ele falou, eu preciso de alguém de confiança. E por eu já estar lá durante um tempo, eu acho que essa confiança ela já tinha sido estabelecida, né? E aí ele me fez a proposta para que eu começasse a ficar só no financeiro, né? A pessoa que estava no financeiro, na verdade, estava saindo, e ele precisaria de alguém para assumir a tesouraria da escola, né? Então, basicamente, ali do meio do ano de 2004, final de 2004, comecinho ali até 2011, eu fiquei no financeiro como tesoureiro, né? E em 2011, ele falou assim, olha, eu queria que você um dia assumisse a direção administrativa, então vai se preparando aí. E aquilo para mim foi até um susto, né? Porque fugiu, é um leque completamente assim diferente, né? Mas eu acho que ele foi assim me treinando, eu sempre me espelhei muito nele. Algumas coisas eu discordava também bravamente, até pela questão, quem sabe da idade, né? Eu já era um pouquinho mais de querer arriscar mais, e ele pela idade já queria mais o pé no chão. Mas de 2011 até 2014, e ele não me colocou prazo nenhum, né? Ele só falou isso, e eu falei, bom, vamos lá, né? E eu trabalhando sempre pensando, quando será que vai acontecer, né? E 2014, ele chegou um belo dia lá, em outras palavras, né? Ele não falou isso, né? Tô pendurando a chuteira, mas ele falou assim, ó, a partir de agora você está assumindo a direção administrativa, eu vou começar a vir menos para o colégio, né? E ele falou, então eu gostaria que fosse assim, 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 né? E aí entra aquela questão da liderança. Por quê? Se eu pensasse em ser como ele, quem sabe eu seria um líder com os defeitos e as virtudes que ele tinha, né? E aí é onde a gente tem que criar a nossa própria imagem ali para aqueles que estão sendo liderados, né? E a gente erra, a gente tropeça, né? Eu acho que cada tropeço serve para você olhar onde você caiu e tentar nunca mais cair naquilo, né? Tentar acertar numa próxima. E ele sempre me deu essa flexibilidade de poder arriscar um pouco nas coisas, né? Algumas coisas ainda hoje, né? Passa por ele, 6 anos depois, algumas decisões, aliás, a grande maioria ainda, né? Passa por ele como diretor-geral e dono da instituição, mas é uma liderança que veio sendo estabelecida ao longo do tempo, né?
E eu creio que a questão mais propícia para a gente poder liderar quando se trata de um grupo de pessoas, onde você tem que lidar com situações corriqueiras e não, né? As não corriqueiras é onde testa a nossa liderança, né? Então, sempre um líder, ele vai ter pessoas, líderes, que ele possa ter total confiança, né? E a gente tem que sempre delegar. Se o líder ele for muito centralizador, se eu tentar centralizar tudo em mim, as minhas falhas vão prevalecer e muitas vezes as coisas podem dar errado. Então, o que a gente tem que, acho que, fazer? Pegar realmente o que cada um tem de bom, né? E você tem que escolher as pessoas certas para a situação onde você precisa, né? Então, eu tenho tentado liderar dessa forma aí. Isso é um pouquinho da minha história. Nossa, muito bacana. Líder, você que está assistindo, não sei se você prestou atenção, mas o Evandro aí no finalzinho ele deu 3 dicas muito bacanas. A primeira é de você preparar outras pessoas, ter outros líderes junto com você para poder te ajudar, né? Se você tem pessoas de confiança junto com você, o negócio flui bem melhor. Segunda dica que ele deu aí, ó, você precisa aprender a delegar, tá? Você não pode manter tudo na sua mão ali, porque senão você se sobrecarrega. E é justamente essa terceira dica que ele deu, né? Quando você delega, você não se sobrecarrega. Então, anote essas 3 dicas aí. Ele deu outras aí ao longo da história que ele falou, mas essas 3, elas são muito importantes. Agora, Evandro, pelo que você falou aí, a sua trajetória, né, de professor de educação física para se tornar diretor administrativo não foi algo que você planejou, né? Você não sonhou com isso. Foram oportunidades que foram surgindo ao longo do caminho. Nesse trajeto, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Bom, vamos lá, né? Desafios, eles vêm a cada dia, né? Um grande desafio que eu lembro que eu participei diretamente da decisão. Eu ainda não era diretor administrativo, eu estava no financeiro, né? Mas a gente fez parte de uma situação naquele momento no ano de 2007 para 2008, né? Foi quando nós tínhamos um sistema de ensino próprio, né? Nós pegávamos o livro de uma certa editora, a mesma editora das escolas concorrentes nossas, né? E aí foi quando a gente, até por pedido dos professores, né, que trabalhavam com aquele material e que muitas vezes eles davam aula em outros colégios com esse outro material que é o que nós temos hoje, eles alertaram, né, olha, esse material poderia ser melhor trabalhado se ele fosse tal material, né, de tal editora, de tal sistema de ensino. E aquilo a gente pensava muito assim que a gente perderia a nossa identidade, né? Não vou citar nomes aqui para não ficar fazendo merchan de ninguém, né? Acho que não é esse o intuito, mas a gente meio que conversou e a gente teve que votar, né? E nessa votação, nós éramos em 3 pessoas, né? A diretora pedagógica, eu como diretor financeiro, no caso, tesoureiro do colégio, e o diretor geral, né? E aí é quando a gente vê que o nosso voto ele tem o poder de empatar ou desempatar, né? E foi uma situação em que a gente perdeu. A gente pensava assim, a gente poderia perder o nosso nome. Se a gente pegar esse outro sistema de ensino, as pessoas vão começar a conhecer o colégio pelo sistema de ensino que a gente oferece, não pelo nosso nome que já foi consolidado desde o ano de 1984, quando foi criada a instituição, né? E foi uma decisão muito difícil ali naquele momento. Eu lembro que isso, assim, a gente ficou pensando uns 2, 3 dias, nós ligamos, pesquisamos muito com diretores, líderes, né, de outras escolas que já participavam desse sistema de ensino. E, por incrível que pareça, né, a decisão, ela foi tomada meio que por mim e pela diretora pedagógica, o próprio diretor-geral da instituição, o dono da instituição, ele foi contra a mudança. Mas ele sempre empoderou, né? Ele sempre deu, assim, meio que carta branca mesmo, né? Acho que essa é a palavra. E ele sempre empoderou, ele botou uma condição em cima. Ele falou, olha, se vamos mudar, façam dar certo, né? Façam valer a pena. E a partir daí veio a sobrecarga da responsabilidade, né?
E ali é onde a liderança ela foi testada realmente, porque é uma coisa que eu poderia estar acabando com o sonho dele, de uma empresa que ele criou, de uma escola que estava numa ascendência muito grande, né? E a partir dali a gente teria que fazer ela continuar crescendo, e se ela caísse, a culpa, vamos dizer assim, seria da má liderança exercida por nós, né? E até mesmo das decisões. E eu acho que grande parte da dificuldade em si é a decisão, né? A decisão, ela gera novas oportunidades. Ela muitas vezes abre um leque de possibilidades que a gente não espera. Mas aí vai a liderança, né? O que você faz com essas oportunidades? A gente pode declinar ou pode bater de frente e falar, não, eu vou até o fim e vou fazer dar certo, né? Eu acho que o líder não tem essa opção de tentar fazer de um jeitinho e tal para ver se vai dar certo. Se ele quiser ver se vai dar certo, pode quebrar, né? Então tem que acertar. E aí é onde a gente, para mim, foi uma dificuldade muito grande ali, mas graças a Deus a gente superou isso por números, vamos dizer assim, né? Que contra números, para mim, não tem argumentos. Nossa, muito bacana. Líder, prestou atenção nisso daí? O Evandro, ele deu uma dica meio espartana, né? É com o seu escudo ou sobre ele. Ou você vai para vencer, ou então nem vai para a guerra. Não é, Evandro? Exato, exato. Para ir para a batalha, você tem que estar preparado, né? É escudo e arma, né? Se você for só com escudo, vai chegar uma hora que não vai servir de nada. E se for sem arma, você não consegue contra-atacar para bater de frente. É exatamente isso. Agora fala aí, você falou um pouco das dificuldades, mas e o sucesso? Conta aí pra gente uma situação que foi difícil, pode ser até a continuidade dessa, né? Mas uma situação que você falou assim, cara, a gente estava sonhando com isso, batalhamos e o negócio deu certo, valeu a pena. Bom, o sucesso, eu acho que a gente tem que primeiro encarar, para a gente, é uma questão de planejamento, né? O que é sucesso para cada um, né? O sucesso para mim é a carreira profissional, é a minha vida espiritual, é a minha vida familiar, né? Então, eu acho que o sucesso, ele não é só voltado, vamos dizer assim, à área empresarial, na área trabalhista, né? Ou financeira, né? Muitas vezes as pessoas encaram como sucesso uma estabilidade financeira, onde você consegue pagar suas contas e guardar, né? Vamos dizer, um dinheirinho, coisa que é difícil, né? Para muita gente é muito difícil. Mas eu penso que com planejamento, o sucesso ele é alcançado, né? E muitas vezes você percebe o seu sucesso quando os outros enxergam esse sucesso em você, né? Quando as pessoas olham para você e falam assim, puxa, eu gostaria de estar ali naquela situação, é sinal de que você já tem um sucesso que muitos estão almejando, né? E eu coloco como sucesso, eu hoje olhar, eu tenho um irmão, né? Tenho uma sogra, um sogro, tenho meu pai, minha mãe, todos vivos, tenho minhas cunhadas, meus concunhados, né? E eu acho que para mim o sucesso é a gente ter a paz de espírito, de poder sentar numa mesa todo mundo junto, poder comer uma refeição, tendo todo mundo em paz, todo mundo falando um com o outro, né? Uma outra questão de sucesso para mim é eu saber que para os funcionários que estão abaixo, vamos dizer assim, do meu cargo, dentro da instituição do trabalho, muitos me encaram como amigo e como aquele que eles vêm pedir um conselho. Muitas vezes não é nem coisa de trabalho, né? É uma questão assim de que você vê que a pessoa enxerga em você algo além do trabalho, além do coleguismo ali corriqueiro naquele momento, naquela situação, né? Então, quando uma pessoa chega no trabalho e pede um conselho para alguém do que ele faz na família dele, no carro, no que seja lá, eu acho que isso para mim é um sucesso, né? A gente conseguir ter amigos que a gente pode olhar na cara sem precisar atravessar a rua fingindo que não viu, né? E eu acho que o sucesso no âmbito espiritual também, né? Para mim, um sucesso espiritual são os projetos em que eu participo, na igreja onde eu frequento, onde eu congrego, que tem me aproximado mais de Deus. E para mim isso é uma busca incessante, né?
A gente tem que sempre buscar conhecimento. O líder, ele jamais vai achar que sabe tudo. O líder, ele vai buscar conhecimento sempre. E ele pode ouvir uma história 10 vezes. Em todas as vezes, ele vai ter uma perspectiva diferente de aprender algo e de pôr aquilo em prática, né? Não adianta a pessoa só aprender e buscar conhecimento e não pôr em prática. Então, para mim, o líder é esse que põe em prática. E o sucesso é você colocando em prática aquilo que você aprende, você saber que você está dividindo, você está ajudando outras pessoas. Para mim, o líder, ele não é uma pessoa que ele não serve de exemplo, é muito pelo contrário, né? A gente tem que ter um líder, um mentor, né? Pessoa que a gente possa confiar no que ele faz, a gente querer fazer igual, e se não conseguir, a gente ter humildade de chegar, reconhecer e falar, cara, como que você faz isso, né? Eu estou tentando também, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu acho que cada um está numa condição de vida diferente, né? Mas cada um busca de uma forma diferente também. Então, eu acho que o sucesso é depois de você realmente passar por um processo de busca, onde você fala assim, poxa, consegui graças ao suor que eu tive na minha camisa, né? Uma coisa, Felipe, é assim, eu sempre fui da tese de que o sol, ele nasce para todo mundo. Uhum. Então, quem suar a camisa debaixo do sol, arregaçar a manga lá, se sujar e fazer algo, Deus vai abençoar, né? Cada um de uma forma. Mas o sucesso é a pessoa fazer aquilo que ela gosta e saber que ela está em paz de espírito, de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não precisou pisar em ninguém para chegar num patamar um pouco mais elevado do que talvez as outras pessoas que cercam ali, né? Para mim, sucesso é isso aí. Cara, muito bacana. Eu listei aí pelo menos mais 7 dicas que você foi falando aí nesse momento. Líder, você que está assistindo, coloca aí. Qual foi a dica que o Evandro deu nesse momento que você achou mais bacana? Evandro, agora fale pra gente. O Evandro de hoje, se você pudesse se encontrar com você aí no início da sua carreira, que conselho que você se daria? Conselho? Vamos lá. É difícil a pergunta, mas eu acho que eu diria para mim mesmo, né, lá atrás, assim, vai com calma, seja menos precipitado, entre menos em financiamentos, use menos o cartão de crédito e coloque sempre a Deus em primeiro lugar, né? Confesso que nem sempre eu coloquei Deus em primeiro lugar e muitas vezes ao reconhecer isso a gente vê que não vem um conforto junto com uma conquista, né? A gente se sente muito mais confortável com uma conquista quando você sabe que aquilo foi um segundo plano, que o seu primeiro plano realmente foi Deus dirigir a sua vida, né? E eu diria também, né, para mim lá atrás, vai na fé, sabe? Confia, tenha paz, vai um degrau de cada vez, né? Eu acho que a minha grande preocupação, e eu sempre me perguntei isso, né? Puxa, o que eu vou ser lá na frente, né? E muitas coisas do que eu sonhei, eu não fui e não sou até hoje, né? Mas hoje eu me sinto realizado e feliz pelo que eu faço, né? Eu me sinto assim, vamos dizer, não um exemplo para ninguém ou líder para ninguém, mas eu me sinto em paz, eu tenho paz de espírito, né? E saber que, assim, você tem pessoas que te olham e que te colocam como exemplo, é uma responsabilidade muito grande, porque eu, na minha forma de ser, se eu não for correto, eu posso estar levando pessoas para o buraco. A pessoa vai sonhar em ser aquilo, né? E ela vai muitas vezes olhar para alguém para tentar ser igual. Eu também sou assim, né? Eu olho às vezes para um ou outro e tal, e eu tento pegar aquilo que é de bom na pessoa, e muitas vezes quando a gente vê que essa pessoa toma um tombo, a gente fica, e agora? Será que lá na frente eu vou cair também? Não vou, né? Então, eu diria para mim assim, vai com calma, tenha sempre o bom ânimo, nunca pise nas pessoas. Isso, graças a Deus, é uma coisa que eu nunca precisei fazer, e acho que se eu precisasse eu não faria. Eu preferia quebrar, não ser nada, sabe? Ser um eremita do que fazer mal para alguém, né?
Mas eu acho que é isso. Eu diria para mim a questão financeira, né? Eu diria para mim assim, olha, faça uma provisão dos seus gastos, nunca gaste tudo que você ganha. Se você quiser ter alguma coisa lá na frente, você tem que estabelecer que você deve guardar um percentual do teu salário, da tua renda, porque, amigão, um dia você vai ter filho, um dia você vai casar, um dia você vai ter pessoas que dependem de você, um dia pai e mãe vai deixar de cuidar, que já deixaram, né? Na adolescência, eu já comecei a trabalhar cedo, mas eles vão um dia ficar velhos e vão depender de você para muitas coisas, né? Hoje eu me encontro nessa condição. Então, eu diria isso para mim, seria um spoiler aí legal, né? Para poder dizer lá atrás. Cara, muito bacana. Evandro, muito obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente. Cara, sem mentira, eu devo ter pego aqui bem umas 15 dicas que você foi falando, né? Dá vontade de assistir de novo aí, com certeza eu vou fazer isso para ir anotando depois no meu caderninho. Mas obrigado mesmo. Líder, você que está assistindo, deixa para a gente aqui qual foi dessas dicas da experiência do Evandro que você mais gostou. Manda para os seus amigos também. Tem muito líder que pode aprender com essa dica do Evandro, com essa experiência dele, que era alguém que não estava planejando se tornar um líder, não estava planejando hoje ter um cargo de liderança, mas que foi preparado para isso e está aí hoje. Com certeza essas pessoas vão poder aprender com a experiência dele. Beleza? Evandrão, mais uma vez, obrigado, chefe. E a gente se vê numa próxima. Tá legal. Eu que agradeço, tá bom? E posso só dizer mais uma coisinha? À vontade. Uma coisa, eu ia falar um pouquinho antes, acabei não comentando. Eu li um livro que ele é muito bacana e eu posso deixar uma indicação aqui ou não? Claro, pode sim. Posso, tá. Até deixa o link. Bom, não vou ganhar nada. Não vou ganhar nada com isso, tá? Muito pelo contrário, eu acho que eu vou poder ajudar muita gente, assim como eu fui ajudado, né? Eu li um livro que o título dele é assim, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Esse livro ele foi feito com uma pesquisa em vários empresários, é um livro americano de Franklin Covey, e onde eles reuniram vários empresários e eles pegaram os hábitos que esses empresários tinham em comum, né? E nesse livro eles explanam os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Então ali tem um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo, e aí a gente vê justamente isso, né? A gente tem que ter um objetivo em mente, a gente tem que procurar fazer as coisas que são mais importantes para otimizar o tempo. São várias dicas legais que me ajudou muito. Então, se a ideia da live aqui é a gente poder ajudar alguém e a pessoa gostar de ler, eu confesso que eu não gostava muito de ler e hoje eu leio muito, a gente tem que procurar se especializar cada vez mais, né, em todas as áreas da nossa vida que a gente quer crescer. É a forma que a gente tem de buscar o conhecimento, né? É lendo, assistindo palestras, e às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de ler, só gosto de assistir filme, só gosto de série, só gosto... Para com isso, vai atrás de coisa que você vai agregar conhecimento e que você vai poder colocar esse conhecimento em prática aí, que a gente tem mais a ganhar com tudo isso. Mas no mais, brigadão, viu, Felipe? Eu agradeço, sempre que precisar aí, estou à disposição. A gente puder fazer o que eu falo, para ajudar, que seja uma pessoa que estiver assistindo aí, que serviu um conselho, fiquei feliz, já valeu a pena, tá bom? É isso aí, cara. Recomendo essa recomendação do Evandro. Gente, esse livro realmente é muito bom. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É muito, muito bom mesmo. Evandrão, brigadão por essa última dica. Líder, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, manda para os seus amigos e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.